Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Hoje nós vamos meditar em Levíticos capítulo 7. E este capítulo de 38 versículos nos traz no seu final, como que um resumo de tudo aquilo que vai ser tratado no capítulo. E na verdade não apenas no capítulo, mas nessa sessão que vai do capítulo 1 até o capítulo 7, como eu disse para vocês no episódio do Pra Começo de Conversa. Então, é dito assim no versículo 37, esta é a lei a respeito do holocausto, da oferta de cereais, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da consagração e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Então, o próprio Senhor dá um fechamento aqui através das palavras de Moisés a respeito de qual era o assunto até aqui. E especificamente nesse capítulo 7, e esse barulho que você está ouvindo aí a página da minha Bíblia virando, nós vamos ver então a respeito da oferta pela culpa. E o Senhor vai acrescentar alguns detalhes sobre as ofertas pacíficas, vai falar novamente a respeito da proibição de comer a gordura porque pertencia ao Senhor e de tomar o sangue porque significava a vida, né, daquele ser vivente. Então, não, o sangue não deveria ser consumido dessa maneira, os pagãos faziam isso, e inclusive o Senhor vai reafirmar a questão de que, sim, o sacerdote, todo aquele que oferecesse uma oferta pelos filhos de Israel, aqueles que eram da tribo de Levi, eles eram dignos de receber do Senhor a sua porção. Então, bom, Levítico capítulo 7 vai explicar para a gente que a ação de graças está no coração, mais no coração ainda daquilo que um sacrifício realmente representa, entenda? Não era apenas a respeito de levar um animal diante do Senhor, mas o coração daquele que oferta devia ter ação de graças. E sim, o sacrifício de comunhão representava isso. Então, a oferta pela culpa, ela deveria ser imolada, né? Começa falando sobre a oferta pela culpa. A oferta pela culpa, ela deveria ser imolada do lado norte do altar do holocausto, como diz no verso 2. E Moisés vai dar orientações a respeito dela e da oferta pelo pecado. Eu não vou explicar ou me deter nessas especificações que você deve ter lido ou ouvido o áudio que eu gravei do capítulo, mas é apenas para dizer que sim, Deus estava, de maneira bem pedagógica, através de Moisés, ensinando ao povo a maneira pela qual eles deveriam entregar a sua oferta diante de Deus. Então, dos versos 11 até o verso 36, até quase o fim do capítulo, é dado mais detalhes a respeito dessas ofertas pacíficas. E do verso 12 ao verso 17, nós vemos que essas ofertas, elas poderiam ser dadas com alguns propósitos. Poderia ser um ato de gratidão, vamos dizer assim, por um livramento, ou então uma oferta por uma resposta recebida, por uma cura, por um voto. Então, a oferta de ação de graças, ela deveria ser comida no mesmo dia. Enquanto a oferta pacífica, mas que tinha o objetivo de cumprir um voto, ou apenas uma oferta voluntária mesmo, ela sim poderia ser comida no mesmo dia, no dia seguinte, mas não ser deixada para o terceiro dia. Bom, se o Senhor estabeleceu as ofertas, Ele também poderia estabelecer os prazos e a maneira como deveria ser feita. Eu não sei se você, quando fica lendo a palavra, fica meio que criticando na sua mente, pensando, nossa, mas por que Deus colocou as coisas dessa maneira? Nossa, mas por que Deus não fez daquele jeito? Não sei se você é esse tipo de pessoa. Eu, por outro lado, eu tenho na minha cabeça uma coisa muito, muito estabelecida assim. Quando eu estou lendo a respeito das ofertas que Deus estabeleceu, ou alguma regra do tipo, por exemplo, o Senhor vai dizer, a gordura pertence a Ele. Eu não sei se na sua cabeça você fica pensando, poxa, mas por que Deus escolheu a gordura para Ele?
Na minha cabeça é muito fácil pensar assim. Ele é Deus, ele criou um caminho para que o povo pudesse ter o seu pecado coberto, para que pudesse chegar diante do Deus Santíssimo. Por isso, se ele quisesse a gordura para ele, se ele quisesse todo animal, tudo era de direito dele, não é verdade? Se o Senhor tivesse determinado que o tipo de oferta que seria feita seria somente os holocaustos, tudo consumido no fogo. Não ia ter nada para o sacerdote, né? O sacerdote recebia o couro, no caso das ofertas de holocausto, eu sei disso, mas sim, se ninguém fosse receber nada, o sacerdote nada mais e os ofertantes nada mais, né? Eles não fossem nem ter uma oferta em que eles pudessem comer com o seu próximo, os sacrifícios pacíficos que ele podia comer com os demais. Veja, se Deus dissesse, todo animal é meu, pronto, ele é Deus, ele pode escolher a gordura, ele pode escolher o que ele quiser, porque ele é Deus. Então, na minha cabeça, eu não tenho dificuldade com isso. Você tem? Se você tiver, coloca aqui nos comentários. Fala, Rita, para mim é muito difícil. Quando eu começo a ler sobre essas ofertas, eu fico pensando, que complicado. Não concordo com algumas coisas. Você pode falar e eu te escuto. Mas, caso você também seja o tipo de pessoa que pensa, Rita, se Deus escolheu assim, só vamos obedecer, não vamos perder tempo criticando. Então, também escreve aí nos comentários, deixa eu ver o que você pensa a respeito. Bom, então as ofertas podiam ter esses diversos propósitos e cada uma delas deveria ser comida de uma maneira, como o Senhor mesmo estabeleceu. Inclusive, dos versos 19 até o verso 21, é dito, e eu grifei isso na Bíblia, né, que enquanto eu estava lendo, é dito que a pessoa deveria ser eliminada do meio do povo se não obedecesse, se não guardasse as leis que o Senhor havia estabelecido sobre a pureza das coisas. E daí você pode talvez pensar assim, como assim, Rita? Deus estabelecia um princípio, uma regra, uma lei, e aquele que não cumprisse devia ser eliminado do meio do povo? Olha, queridos, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que é nada mais do que justo. Deus não estava dizendo que era para matar a pessoa, né? Eliminá-la do meio do povo significaria excluir ela das práticas e também, obviamente, da proteção dos preceitos de Israel. Então, tipo assim, se a pessoa estava no meio do povo de Deus, mas não queria cumprir os sacrifícios e as leis e as regras, as coisas como Deus estava pondo para o seu povo, para ser abençoado, para ser protegido, para se ensinar. Se a pessoa não queria fazer parte, as próprias atitudes dela estavam dizendo que ela queria ser tirada dali. Então Deus diz, ok, se você não quer obedecer o que eu estou pondo sobre pureza, por exemplo, então essa pessoa deve ser eliminada do meio do povo. Ou seja, se ela não quer participar, ela pode ser retirada. Então Deus não estava sendo mal. Deus estava dando para a pessoa exatamente aquilo que ela queria. Ela não queria obedecer, portanto também não teria proteção, mas ela não seria obrigada a ficar naquele ambiente. Então sim, ela seria eliminada do meio do povo e tudo bem. E dos versos 30 ao 31, nós vemos que fala sobre as ofertas movidas, né? Fala sobre o peito do animal, vai falar sobre a coxa do animal. Inclusive, quando a gente fala de da oferta movida, dessa coisa de movimentar para frente e para trás do altar, como em direção ao altar e para longe dele. O que significa isso, né? Ou para o alto e para baixo, né? As ofertas alçadas, o que é isso? Essa coisa de movimentar para frente e para trás, ou para cima e para baixo, tem mais ou menos o mesmo sentido, que tem a ver com o quê? Para frente e para o alto significa oferecer a oferta a Deus, e trazer para baixo ou trazer para trás significa que, assim como Deus recebe a sua parte, ele entregava também, ele devolvia também a sua parte ao sacerdote. Lembremos, e é lindo ver que, sim, Deus recebia a oferta da mão do ofertante, porque esse ofertante tinha algo no coração, ou uma oferta pela culpa, uma oferta pacífica, um holocausto. Ele chegava diante de Deus com uma demanda. Deus recebia a sua oferta e sim, o pecado daquela pessoa era expiado, o sacerdote trabalhava, fazia o que tinha que ser feito, o que Deus havia orientado, e sim, aquele pecado era resolvido diante de Deus por causa do sangue daquele animal que se identificava, né, que tomava o lugar do ofensor, vamos falar dessa maneira. Então Deus recebia o sacrifício, a pessoa era perdoada, e ao sacerdote, Deus, da oferta que ele havia recebido, Deus escolhia uma parte para dar para aqueles que estavam a serviço dele. Pessoas essas que o próprio Deus escolheu. Por serem especiais, por serem diferentes, acredito que simplesmente porque Deus, na sua eterna sabedoria, sabia aqueles que poderiam designar esse trabalho.
não com perfeição, tanto é que existe uma oferta também pelo pecado do sacerdote, não eram pessoas imunes, né, ao erro, ao contrário, gente como a gente, mas que estavam ali a serviço do Senhor. E o Senhor os honrava. Como eu disse antes, Deus precisava permitir que uma parte da oferta dada a ele ainda fosse comida pelo ofertante? Deus precisava fazer com que uma parte da oferta que foi dada a ele fosse dada àquele que estava trabalhando na obra dele? Mas aqui a gente vê Deus se preocupando tanto com uma coisa quanto com a outra. Se fosse para a gente aplicar, e eu estou aplicando, não é isso que está escrito no texto, amém? Eu estou aplicando para os dias atuais. É como se fosse assim, enquanto a gente serve a Deus e vai ofertando a nossa vida, o Senhor nos dá a graça de poder ter comunhão com os nossos irmãos. E a gente está falando um pouco sobre esses sacrifícios pacíficos, né? Que a carne era comida entre aqueles que haviam feito a oferta. Então, enquanto a gente vai servindo a Deus e ofertando a nossa vida, a gente está em comunhão com os irmãos. E também, assim como o sacerdote recebia uma parte de Deus, das ofertas, eu acho que também aponta um pouquinho para a nossa vida, porque enquanto a gente vai servindo a Deus e fazendo a obra do Senhor, você concorda comigo que você e eu, nós somos muito abençoados? Você concorda com isso? Às vezes quando eu fico pensando no podcast, eu penso, Senhor, poxa vida, o podcast não tem muitos seguidores, assim, a gente já tem mais de 700, né? Mas às vezes tem poucas visualizações, eu falo para Deus, Senhor, não tem tanta gente que está estudando a palavra com a gente, né, Deus? Mas aí eu também falo para Deus assim, mas Senhor, antes de tudo, esse podcast nasceu no meu coração de ter o desejo de estudar a Bíblia todos os dias, entre eu e Deus, e aprender da palavra do Senhor. Isso tem mais a ver com minha comunhão com Deus. E eu só gravo e deixo disponível porque, de repente, mais alguém pode ser abençoado com isso. Então, é sobre isso. A gente vai servindo a Deus, a gente vai fazendo a obra do Senhor, e ao mesmo tempo que parece que é para servir ao próximo, quando a gente serve o próximo, a gente é muito abençoado. Ou, né, em situações em que você ora por uma pessoa que está passando por uma luta tremenda, e de repente você vê o Senhor respondendo aquela oração. A bênção é da pessoa, porque ela recebeu a resposta. Mas você concorda que a gente fica muito feliz? Você fica feliz quando você vê uma resposta a uma oração que você fez, ou algo que você aconselhou a pessoa e a pessoa ouviu a palavra do Senhor que saiu da tua boca e foi lá e fez o que Deus manda e Deus trouxe a resposta? Eu não sei você, mas a gente vai caminhando nessa terra e apesar de toda e qualquer luta que a gente passe, porque às vezes a gente está servindo a Deus no meio da maior luta, né? A gente não está tipo assim, servindo a Deus quando está tudo fácil. A gente está lá no meio do fogo cruzado na nossa vida pessoal, mas a gente está lá com a mão no arado, firme com Deus. E a gente vai andando e sendo abençoado. Bom, eu vou parar por aqui. Esse capítulo é um capítulo não muito curto, mas o assunto dele não é muito diferente daquilo que nós já vimos, né? A não ser com alguns detalhes. Então eu vou parar por aqui. Deus abençoe muito você e até amanhã, se bom Deus permitir, para a gente comentar sobre o próximo capítulo. Até lá! E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!